quando oramos uns pelos outros, você não precisa dizer ao Senhor o que você precisa, pois o Senhor se agrada e abençoa quando oramos de coração, quando cremos realmente que a nossa oração está sendo recebida pelo Senhor, porque é de coração quando oramos, como se fosse para nós, como se fosse para o nosso ente querido, quando nós olhamos o nosso próximo como a si mesmo e oramos, amém? Eu quero saudar a amada igreja do Senhor, amém? Aos internautas, dizendo: muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor que prevalecerá. Amém? Você crê nisto? Por quê, amados? Oh, Senhor, ocultar-me aonde? O Senhor tudo sabes. Se eu for para o fundo do mar, se eu for para o poço, Senhor, tu sabes os meus pensamentos. Tu és onisciente, tu és onipresente. Tu és o Senhor da cura. Tu és o Senhor que se faz presente neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Nunca estamos sozinhos. Amém? Amém, internautas? O tema da nossa mensagem: a escola da graça. Amém? O espinho de Paulo, sua jornada de fé e seu crescimento na adversidade. Segundo a Coríntios 12, é o tema do texto básico do tema. Segundo a Coríntios 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Amém? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não. Porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenham-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha bem, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Poderia repetir? Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor treina os eleitos de Deus para a vida,
através dos ensinamentos da palavra de Deus. Como agir diante das dificuldades? Como agir na obra de Deus? É de suma importância no mundo espiritual. E é por isso que estamos aqui, para ouvir o recado de Deus, a mensagem, a homilia e a palavra que será pregada em nome de Jesus, há de trazer-nos crescimento em meio às aflições, tribulações da vida, como conhece o Senhor a nossa vida, e Ele tem propósitos nisto. Fala-nos, Pai, fala-nos, e usa-me, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Obrigada, amado irmão Davi. Amados irmãos, igreja do Senhor, internautas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta mais pessoal e reveladora de todas as suas epístolas. Ele passou 18 meses na cidade de Coríntios. Paulo escreve no momento de grande turbulência e ataque à sua autoridade apostólica. E a igreja de Coríntios foi a igreja que ele mais amou, mas foi a igreja que lhe fez mais sofrer. Que embora ela sendo rica, não pagou o salário de Paulo, mas as igrejas pobres da Macedônia foram os irmãos que o ajudaram para pastorear a igreja de Cristo, a igreja de Coríntios. Havia em Coríntios falsos apóstolos, que se vangloriavam com a sua oratória, de suas credenciais. Eles criticavam Paulo por sua aparente fraqueza, por sua vida de sofrimento. E quando Paulo saiu de Coríntios e foi para Éfeso, onde ficou 3 anos, ele saiu de Coríntios, ele foi para Éfeso, ele ficou 3 anos, aonde ele escreveu a carta de 1º e 2º a Coríntios, onde ele faz a defesa do seu apostolado, e ele trata da questão do sofrimento, meus amados, e conta a experiência sobre o arrebatamento do 3º céu, onde ele ouviu palavras inefáveis. E prestem atenção, o apóstolo Paulo, ele conta como ele foi ao 3º céu, até com certo constrangimento, porque o apostolado dele estava sendo questionado na igreja de Coríntios, pelos falsos apóstolos, que diziam: este Paulo aí não tem credenciais, ele não tem referências robustas para ser um apóstolo verdadeiro. E Paulo, então, contra gosto, constrangido, disse para eles: já que vocês querem que eu me glorio, vamos lá. 2 Coríntios 12, versículo de número 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal modo, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Glórias a Deus. Ele foi forçado a gloriar-se. Paulo adota uma estratégia surpreendente. Ele não se vangloria de suas qualidades, de sucessos humanos, mas de algo radicalmente oposto. E nas suas fraquezas, nas tribulações, e sim, até mesmo nas suas experiências espirituais mais profundas, mas de uma forma que aponta a soberania de Deus. Amém? Neste capítulo, 2 Coríntios 12, ele é levado a compartilhar algo que por si só seria motivo de orgulho para muitos. O irmão ali, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis. Amados, para muitos, se orgulharia. Mas ele serve, ilustra a suprema importância da humildade e a graça de Deus. Amém? Então Paulo conta a experiência e diz: para que eu não me ensoberbecesse, Deus me colocou um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Vamos entender? Igreja, a vida é de fato uma professora implacável. Na vida comum, veja bem, nós estudamos, nós aprendemos, e o que acontece depois? Para fazer o quê? A prova. Não é assim? Na vida cristã, você primeiro tem a prova, para depois você aprender. Você está entendendo o recado de Deus? Paulo aprendeu pelo sofrimento. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi apedrejado em Listras. Foi chamado de tagarela em Atenas. Impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso. Foi preso em Jerusalém, meu Deus. Acusado em Cesareia. Enfrentou o naufrágio indo para Roma. Foi picado pela cobra em Malta. Por onde Paulo passava era luta, perigo entre os estrangeiros, perigo entre os seus patrícios. E aqui ele está mostrando a nós, digam amém, algo sublime, que é a glória da vida cristã e misturada com sofrimento. Aqui nós não temos dores? Sim ou não? Temos lágrimas? Sim. Tem perseguição? Sim. Mas, esse mães é maravilhoso. Nós temos glórias. Tem graça e misericórdia de Deus nas nossas fraquezas. Quem aqui não tem fraqueza? Todos. Amado, domingo à noite, eu fui parar no hospital, na emergência, com 18, ansiedade, certas coisas. Todos nós temos fraquezas.
Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Corta do altar para a igreja, o pregador, ele corta do altar para a igreja. Vivemos num mundo que valorizamos a força, é mentira, a autossuficiência, o sucesso, valorizamos. Desde cedo, fomos ensinados a esconder as nossas falhas, a disfarçar nossas inseguranças, preocupações, ansiedade. Vivemos num mundo em que a fraqueza é vista como um defeito, um obstáculo a ser superado. No entanto, a palavra de Deus muitas vezes nos apresenta uma perspectiva radicalmente diferente no texto básico. O apóstolo Paulo nos confronta com uma das maiores e mais libertadoras paradoxos da fé cristã. Pois a verdadeira força não reside em nossa autossuficiência, mas é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Vocês estão entendendo o recado de Deus? Amém? Há um mês e pouco eu estava com esse texto na minha mente. Vamos mergulhar nesse mistério que tem o poder de transformar nossa visão sobre nós mesmos e sobre o poder de Deus em nossas vidas. A ideia central deste sermão é que a graça de Deus é a nossa única e completa suficiência. Digam todos, a graça de Deus, o que tem? É a nossa única e completa suficiência. E que o poder divino se manifesta e é aperfeiçoado, não na nossa fraqueza, não na nossa suficiência. Oh, meu Deus, não na nossa suficiência. Eu mandei errado. Não na nossa força, mas na nossa fraqueza. Amém. Transformando nossas limitações e dores para o quê? Para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. E nesta passagem, o apóstolo Paulo nos revela aspectos de lições cruciais da experiência de fraqueza e da suficiência da graça de Deus. Amados, no culto passado, eu estava ali sentada e Deus é testemunha. Eu disse, meu Deus, o Senhor vai dar continuidade do que foi pregado aqui. Até comentei, se eu não me engano, com o presbítero e com meu filho. Então, amados, eu só estava na mente com algumas coisas. E quando eu sentei para fazer esta mensagem, o Senhor, Ele foi dando palavras. Vamos aprender várias lições. A primeira lição, as revelações celestiais. As revelações celestiais. Vocês já ouviram falar? E aquela irmã ali, irmã Batata, aí começa a se exaltar. Eu já tive experiência com pessoas assim. Que Deus nos use, que possamos ser realmente isso. Que nós possamos orar, amados, como estamos sendo perseguidos, né? O nosso Brasil, como Nabucodonosor, e como o faraó perseguia, mas tinha pessoas de oração. Tinha Esther, tinha Davi, e Deus se agradava. Que possamos ter pessoas de oração.
nesse sentido. Então, que Deus nos use cada vez mais, mas que nós não possamos se exaltar por isso, que seja tudo para a glória de Deus. Entenda o recado de Deus, meus amados. Então, a primeira lição, as revelações celestiais e o perigo da exaltação. 2 Coríntios 12, versículo de número 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim, ver ou de mim ouvir. Paulo, ele começa nos dando um vislumbre de experiências espirituais tão profundas. Ele fala em ser arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ouvindo palavras inefáveis. Pensem na grandiosidade disso. Estão pensando? Poderíamos, aleluia, esperar que depois de uma experiência assim, Paulo se sentisse o quê? Superior, invencível e prepotente. Porque o ser humano, ele é falho. Contudo, Paulo faz questão de não se gloriar nisso, entendendo? O inimigo trabalha, meus amados, 24 horas por dia, para te fazer um pavão, para te fazer um nariz empinado, soberbo, com prepotência, um salão ou um balão de vaidade. Irmão, Deus é soberano e nada acontece sem o seu conhecimento, sem a sua permissão. Dê glórias a Deus. Você está sendo conduzido por Deus na tua vida, dê glórias a Deus. Se você está passando por uma aprovação, tenha certeza, Deus tem um propósito. Vocês vão entender o recado de Deus? Eu não creio. Nós cremos em azar? Nós cremos em sorte? Nós temos certeza que a mão de Deus está sobre nós, e se passarmos algumas tribulações, é de sua permissão, e porque Ele tem um propósito. Esta é a nossa fé, certeza e convicção. Você tem certeza que Deus tem um propósito na tua vida? Então diga para o irmão, se você tiver certeza, se não tiver, nada acontecerá. Deus tem um propósito na tua vida. Oh, aleluia! Deus tem um propósito na nossa vida. Amados, segunda lição. O espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7 e 8. Estamos dessecando a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mas como isso? Mensageiro de Satanás? Para me esbofetear, como? A fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo pediu ao Senhor. E é aqui que entramos no coração e no âmago da mensagem. Dê glórias a Deus. E para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Paulo não especifica o que era esse espinho na carne. A história da igreja, ela debate se seria uma doença física, se seria uma tentação, ou constantes perseguições, ou mesmo
uma falha na sua oratória, mas a identidade exata do espinho, ela é menos importante do que o propósito de Deus na vida de Paulo. Vocês estão entendendo o recado de Deus? Que propósito é este? Paulo diz: para que eu não me exaltasse demais. Era uma medida preventiva contra o orgulho. Isso nos ensina que Deus, em seu amor, Deus é amor, não é amor? Às vezes permite certas coisas que dói. Não dói? Quem já passou aqui que não teve nada que doesse? Ninguém, meus amores. Mas que são essenciais para o nosso crescimento espiritual e para manter a nossa dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Você depende de Deus? Diga amém. Vejam, meus amados, às vezes, Deus nos revela, às vezes, pay attention, às vezes, Deus nos revela o porquê do nosso sofrimento. Mas nem sempre. Você pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, meu Senhor? Jó 3, versículo de número 11. Jó 3. Por que não morri, eu amado? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Amados, todos conhecem o que Jó passou. Jó perguntou para Deus, sabe quantas vezes? 16 vezes ele perguntou. Nós podemos perguntar, não podemos murmurar, reclamar. Não devemos deixar de orar, não devemos deixar de crer, não devemos deixar de crer que o Senhor está no controle. Ele perguntou 16 vezes a mesma pergunta e Deus não respondeu. Foi perdendo tudo. Tem hora que Deus fica em silêncio. Finalmente, meus amados, nesse processo, quando Jó reconhece que suas perguntas nada estavam ali valendo para ele, não estava. Ele disse: mas meu Deus, eu não perdi a confiança em Deus, eu sei que algo vai acontecer. Quando ele mudou a sua oratória, quando ele entendeu aí Jó 42, versículo de 1 a 6. Vamos lá. Não, primeiro Jó 42, versículo de 1 a 6, isso. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Vocês têm certeza disso? Ah, eu tenho. Diga um amém, amém mais forte. Você crê que Deus tudo pode na tua vida? Eu creio, Jesus está aqui, está passeando, está dentro de ti. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, ele falou, falei de que não entendi, ele ficava perguntando, e perguntou 16 vezes, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que ele não conhecia.
Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Por isso, me abomino. Aí houve o arrependimento. E me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Aí então mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando ele chorava, por quem? Pelos seus amigos. Ele não começou a orar por ele, é o que ele passou, meus amados. É importante a oração pelos irmãos, por terceiros. Orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de que tudo o que antes possuía. Oh, aleluia! Aleluia! Deus seja louvado. Embora Paulo o chame, como ele chamou anteriormente, como vimos no versículo anterior, mensageiro de Satanás, vamos entender. Paulo deixa claro que Deus opôs. Pergunto à igreja: quem colocou o espinho na carne? Foi Deus ou foi Satanás? O espinho na carne de Paulo foi Deus. Ele diz no versículo, deixa claro que Deus pôs esse espinho. Vamos entender, não foi ninguém, nem pode ser, sem a permissão de Deus, Satanás colocar, mas foi Deus que colocou. Muitas das vezes, passamos enfermidades, passamos dores, passamos lutas, problemas, para futuramente sermos um canal de consolo para muitos irmãos. Eu fui espírita, eu posso dizer sobre isso. Eu passei por isso, eu posso dizer sobre isso. Amados, 2 Coríntios 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha só, Deus primeiro trabalha em você. Amém? Diz, Deus primeiro trabalha em mim. Para depois, Ele trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Terceira lição, a resposta divina, a minha graça te basta. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Então, ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus trabalhou na vida de Paulo para que Paulo possa ser esse instrumento que ele foi para as nossas vidas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Isso aí não é utopia, meus amados. Ele explicou, e a pastora, usada por Deus, está explicando nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Não é forte na sua humanidade que você, eu sou forte. É Deus que te fortalece. Deus está passando contigo nesta aflição. Você está entendendo o recado de Deus? Amém? A resposta de Deus, vocês vão entender, não foi o que Paulo esperava, como nós já aprendemos. Passamos já por 2 Coríntios, mas foi o que ele precisava. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Que verdade profunda e revolucionária. A graça de Deus, ela é suficiente. Diga, ela é suficiente. É mais que suficiente para cobrir todas as nossas necessidades, para nos sustentar em todas as nossas fraquezas, para nos capacitar em todas as nossas limitações. O poder de Deus não apenas compensa as nossas fraquezas, ele se torna perfeito, completo, precisamente na nossa fraqueza. Ou seja, quando somos fracos e reconhecemos essa fraqueza, temos que reconhecer, abrir espaço para o poder de Cristo, não apenas nos ajude, mas verdadeiramente nos cubra, nos capacita de uma maneira que a nossa própria força jamais poderia. Você diz assim, como que eu passei por aquilo? Como que eu passei? Meu amado, agora lembrando, como é que eu passei 8 anos fazendo hemodiálise? Pela sua força, passaria 8 anos fazendo hemodiálise? Não. E outros mais. Normalmente, qual é a nossa reação quando estamos sofrendo? Será que Deus me esqueceu? Porque Deus não me livra? Porque esse sofrimento não acaba? Você diz, eu sei que o Senhor pode dar ordem aos anjos a meu favor. E por que que eu ainda estou passando por isso? Você nunca fez essa pergunta, não? Porque, infelizmente, a nossa percepção humana é assim. Porém, Paulo abre um horizonte a favor. Ele diz que o sofrimento é a favor de nós, para o nosso bem. Qual era o maior medo do apóstolo Paulo? Era pensar em ser desqualificado para o ministério. Se existe um homem com grandes motivos para se orgulhar, era Paulo. 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, o quê? A incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Olha a preocupação de Paulo. Ele não se preocupava tanto com o que ele estava passando, meus amados. Paulo experimentou coisas no seu ministério que nós não encontramos paralelo nas histórias das igrejas. As vitórias de Paulo em meio a todas as perseguições vistas, e deixava lideranças estabelecidas. Ele chegou na cidade de Éfeso com 300.000 habitantes, igrejas são plantadas, milagres aconteciam, ele podia ter motivo para se gloriar. Ele foi arrebatado ao 3º céu, e aí Deus faz o seguinte, diz, meu filho Paulo, eu amo tanto você, e não vou deixar você ser desqualificado, eu vou te atender. Você não será soberbo, você será humilde, mas tem que passar por esse processo. Eu vou colocar um espinho na sua carne.
Você será totalmente dependente da minha graça, Paulo. E o meu nome será exaltado na sua vida. E a minha glória também se manifestará na sua vida. Oh, aleluia! Que maravilha, meus amados. Deus exaltou Paulo. O nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida de Paulo. Quarta lição. Satanás pode até nos tocar com a permissão divina, mas jamais vai frustrar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? O livro de Jó, pedindo permissão a Deus, foi para testar Jó, e Deus permitiu, dentro de certos limites. O livro de Apocalipse descreve a derrota final de Satanás, mostrando que os planos de Deus prevalecerão. Já coloquei na minha mente, só se Deus mudar, Apocalipse 1 para pregar, quando tiver uma oportunidade. E quando você está passando tribulação, que faz de você chorar de madrugada, quantas vezes chorei de madrugada, muitos aqui, com certeza. É quando Satanás começa a jogar dardo na mente. Olha aí, você não é crente? Cadê o teu Deus? Você não honra a Deus? Olha o que você está passando. Veja, o seu vizinho, ele não é crente. Está tranquilo. Ele está prosperando. E você, que é fiel a Deus, está nessa situação? Essa é a bofetada de Satanás para te trazer desânimo e murmuração. Mas na minha boca murmuração não ouviu, não. Mais oração, mais chororô para Jesus. Amados, mas não murmuração e desânimo. É essa a bofetada de Satanás. E muitos desanimam, viram as costas e não voltam à igreja. Aí bota defeito no irmão, bota defeito no pregador, bota defeito na luz, bota defeito não sei aonde. Mas saiba de uma coisa: ainda que Deus permite o inimigo esbofetear você, Satanás nunca vai conseguir frustrar os desígnios de Deus, dê glórias a Deus, nem os propósitos de Deus para conosco. Aleluia! Você crê nessa verdade? Amém? Porque mesmo que você geme, mesmo que a sua resposta seja não, Deus nunca abandonará você. Eu creio. Deus nunca vai desistir de você. Amém? Deus nunca vai deixar de te sustentar. Amém? Pois você vai ser humilde na presença de Deus. Ele te fortalecendo para te conceder a tua vitória total, seguindo sua vontade e sendo fortalecido pela graça de Deus. Obrigada, Senhor. 2 Timóteo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Olha o que o Senhor está falando na palavra. Dê glórias a Deus, irmãos. Olha aqui, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, olha aí, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, mais do que ele padeceu. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas.
Eu recebo esta palavra, você recebe? Que Ele nos dará a compreensão. Muitas das vezes Ele fica em silêncio, mas o Senhor está fortalecendo, o Senhor está trabalhando. Glórias a Deus. Quinta lição: Deus nos assiste e conforta o nosso sofrimento. Quando Deus diz, a minha graça te basta, vamos entender este versículo. A vida cristã precisa ser sempre balanceada com o presente e o futuro. Com as tribulações, mas com a vitória e com a eternidade. Amém? O mundo valoriza o prazer, o sucesso, as conquistas, mas não valoriza o sofrimento, a renúncia, a abnegação, sacrifício, não. Para muitos, ser crente é ser um quadrado, é privar dos privilégios da vida. Mas com certeza é o contrário. Amados, ser cristão pode ser luta agora, mas não pode ser comparado com o futuro e o porvir da glória de Deus a ser revelada em nós. Oh, glórias a Deus. Romanos 8, vamos dar glórias a Deus, amém? Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para o quê? Para a liberdade da glória de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos o quê? Salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É importante esse versículo, volta aí, por favor. Mas se esperamos o que não vemos, o que você tem orado, o que você tem passado, estou esperando há anos. Amado, o que ele diz aqui, Romanos 8, 25. O que esperamos, o que não vemos, mas ele está vendo. Com paciência, o quê? Ele pede o quê? Fruto do Espírito. O aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Olha, quantas fraquezas nós temos. O Espírito Santo o quê? Nos assiste. Até em pensamentos. Pensa mal do irmão e está totalmente errado. Olha aqui, meu amado, porque não sabemos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas, todos podemos ler esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo número 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aqui nesta terra,
tem cruz, mas depois tem o quê? Coroa. Aqui nesta terra tem sofrimento, mas depois tem o quê? Glória. Aqui nesta terra tem luta, mas depois vitória de Deus na história da sua vida. Quantas coisas Deus te deu vitórias? Glória a Deus. Amado, que de mim mesmo, que de nós mesmos, não estaríamos aqui esta hora pregando, não teríamos a nossa catedral a ser inaugurada, não teríamos a nossa família, amados, mesmo com sofrimento, mesmo com muitas coisas, Deus nos sustenta. Quantos carros eu vendi para pagar aluguel? Ele está sem carro, andando de moto, amados, mas Deus sabe de todas as coisas. É hora de você entender: a minha graça te basta, o meu poder me aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não há prova na vida que a graça de Deus não seja suficiente para sustentar você. Você crê nisso? Então vamos à frase. Deus usa nossas fraquezas e desafios, fazendo-nos o bem naquilo que era para ser mal. Com fé, cada dificuldade enfrentada se torna caminho para o quê? Sua graça o quê? E nos... Deus caminha conosco. Todos nós podemos ler juntos, se você crer. Deus caminha conosco em cada prova, transformando nossa dor em alegria e força nele. Dê glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É para o teu louvor, agradecimento. Somos gratos a ti, Pai. Esta passagem enfatiza que as dificuldades, quando enfrentadas com fé, levam ao crescimento espiritual e à maturidade. Cada prova que o irmão passa, Deus dará graça suficiente, passará contigo, não te deixando sozinho a ermo, mesmo que você não veja. Entenda, nós não vivemos num mundo que possamos estar jogados aos leões, às vicissitudes da vida. Não, não, não. Sabemos e cremos num Deus soberano, num Deus poderoso, que nem uma palha se move sem que Ele o saiba, sem que Deus trará a resposta, a vitória e a graça segundo a vontade de Deus. Se você está passando aflições, ou qualquer tipo de problema, internauta, Ele está no controle. Dê glórias a Deus. Se você está passando aflições, Ele tem um propósito. Dê glórias a Deus. Ele te ampara, amparando neste propósito. Crê nisto, amém? Entenda, nem sempre o propósito de Deus é remover o nosso sofrimento, como vimos, né? Como vimos anteriormente. Olha, amados, a palavra de Deus é para exortar, para edificar. Eu sei que esta mensagem, para alguns, não é muito agradável aos ouvidos. Vamos entender. O que Paulo pediu: Senhor, eu quero que esse espinho cesse. Eu quero cura. E o que Deus respondeu? A minha graça te basta. Ele já tem a glória do porvir. Ele não está sozinho. Deus está passando com ele. Eu vou dar alguns exemplos. Quem já ouviu falar de João Calvino? João Calvino foi uma pessoa de saúde frágil. Ele enfrentou diversas doenças ao longo da vida, com problemas renais, hemorragias pulmonares. E as dores eram tão intensas
que às vezes ele precisava ser carregado para o púlpito para pregar no colo. Esse homem tinha vontade de pregar, passando isso. A sua doutrina foi o calvinismo. Ele alcançou diversos países na Europa, na reforma protestante. Por isso que nós estamos aqui. Ele foi um veículo também, um instrumento de Deus. Policarpo, ele foi bispo da igreja de Esmirna e discípulo do apóstolo João. Ele foi apunhalado quando ele estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo às chamas. Milagrosamente, aquelas chamas estavam ali amarrado, não o queimaram. E o carrasco falou para ele, Policarpo, ele com 86 anos, você está disposto a negar a sua fé? Eu tiro você desse fogo. Ele disse, eu sirvo ao Senhor 86 anos e nunca vou deixar. Eu, mortal, poderia negar o meu Deus? Não. Até hoje, olha a igreja perseguida. Amados, precisamos ouvir este recado. Esses recados que você tem ouvido aqui neste lugar. A francesa Johnny Crosby, conhecida como a compositora lírica, ela morreu com 92 anos, mas com 6 aninhos de idade, ela ficou cega, bebê, com 6 aninhos. Esses hinos sacros que conhecendo mais de 100, 150 anos, foi ela que compôs. E hoje, por isso, louvamos a Deus. E eu pedi, no caso do ofertório, e nós louvamos. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Todos, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Até hoje nós louvamos esse hino. Todos os dias que eu vou dormir, eu canto esse hino. Fala, Deus, fala, Deus, cobre-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Amados, foi essa francesa, Johnny Crosby, cega, e Deus inspirou nesses hinos sacros. Chegando nos minutos finais, o que o apóstolo Paulo pediu, Senhor, eu quero a cura deste espinho na carne. E o Senhor responde, a minha graça te basta. Qual foi a reação de Paulo a essa resposta? Paulo não se lamentou, mas declarou de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele passou a se deleitar nas fraquezas. Por isso, ele passou a se deleitar. Sabia que Deus estava no controle? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque sabia que era ali que o poder de Cristo mais se manifestava.
Que quando estamos passando tribulação, quando estamos com ansiedade, amado, vamos parar no hospital com pressão 18, amados, não podemos murmurar, mas podemos perguntar, mas o nosso corpo, ele sente, amados. Agora, você não pode virar as costas para o Senhor, virar as costas para a igreja, não deixar de orar. Eu estou passando por orar pelos irmãos, vai continuar e pior ainda. Paulo concluiu com a declaração que ecoa através dos séculos. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Quem acredita pode ainda repetir? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Glória a Deus. Concluindo, amados irmãos, igreja, internautas, qual é o seu espinho na carne hoje? Eu boto esse óculos, é para longe, que para ler aqui eu perco as palavras, aí Deus vai dando, porque amanhã que eu vou ver para perto. Espinho. Qual é o seu espinho na carne hoje? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta financeira, oh Senhor, solidão, um relacionamento difícil, uma tentação, até mesmo um sentimento de incapacidade para servir a Deus. Às vezes eu tenho preguiça, e eu vou murmurando. Eu venho com alegria, amados. Eu venho olhando aquele mar, eu venho de Saquarema, numa alegria, doida para chegar domingo. Quantas vezes temos orado para que esse espinho seja removido, para que a dor cesse? Oh, Jesus, quantas milhões de vezes? Ou a situação muda. Orado para a situação mudar. A mensagem de hoje nos convida a uma mudança de perspectiva. Amém? Que possamos, como o apóstolo Paulo, abraçar nossas fraquezas, amém? Não como falhas a serem escondidas, mas como que? Oportunidade. Oportunidade para que a gloriosa graça de Deus se revele em toda a sua suficiência. Oportunidades para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em nós, operando através de nós, de uma forma que nossa própria força jamais permitiria. Vocês entenderam a mensagem? Não busque a perfeição humana como sua base. Perfeito só Deus. Busque a suficiência da graça de Deus. Não tenha sua fraqueza, entregue-a a Deus e veja como Ele a transformará em uma plataforma para a sua glória. A sua fraqueza, você arrependido, você orando. Pois é, quando somos fracos, que somente então, o poder de Deus pode nos fazer verdadeiramente fortes. Sermos totalmente dependentes do Senhor. Que a graça de Cristo seja a tua suficiência, a minha suficiência, a nossa suficiência, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga, aos internautas digam, amém. Oh, aleluia.